Olá, minha gente, como vão vocês? Tudo bem? Hoje estou aqui online, virtualmente, porque não estou presente na Escola de Choro Rafael Rabelo é, gravei esse vídeo aqui para substituir a aula da turma de pandeiro 5 da Escola de Choro Rafael Rabelo. A quem se interessar também em assistir e no fórum da escola também sejam bem-vindos. Estamos aí para poder tocar, dar seguimento aos nossos estudos. Essa turma de pandeiro 5, que é uma turma um pouquinho mais avançada, né? A gente viu três ritmos já esse semestre. O primeiro ritmo foi o coco, um ritmo que é relativamente fácil de se tocar, pelos toques que ele possui, né? Pela ergonomia da mão, que é um pouco mais simples, mas um pouquinho mais complicado por causa da velocidade. Então ele demanda um pouquinho de velocidade, mas ele é relativamente simples na execução. Ao mesmo tempo, na sequência, a gente foi para o chachado. O chachado já muito mais complicado, porque ele tem um movimento de mão esquerda, de mão direita, muito complexo, né? Você tem que ir para o tapa, você tem que ir para o polegar no meio. É realmente mais complexo de se fazer. E eu bastei também uma batida híbrida, um negócio que eu chamo de IG chachado, né? É a mistura de um IG chá com um chachado. E a gente ralou bastante para tocar. Tocamos essa batida com o IG chá, tocamos essa batida com o chachado. Mas de fato, ela é uma batida mais complicada e eu sei que vocês guardem ela bem na manga aí, estudem quando puderem, se for possível, para depois vocês conseguirem pegar ela e tocar ela por aí. Certo? Então, primeiro, vou fazer a batida do chachado, só para vocês poderem ver, para poder também lembrar um pouquinho e ficar o registrado. Caso vocês queiram, vocês voltem o vídeo, toquem novamente e tudo mais. E depois a gente vai ver o maracatu, que é o nosso ritmo sequencial aí dentro do conteúdo do semestre. Então, a batida de chachado, ela é uma batida que tem esse repicado usado com tapa. Polegar, tapa, base, grave, polegar no meio, dedo, né? É difícil de fazer, né? E aí volta pro início, né? Então fica. Beleza? Você viu que é uma batida relativamente simples, mas ela é uma batida que ela é uma batida não muito rápida, mas é uma batida complexa, bastante complexa, dentro da execução da mão, né? Se vocês quiserem falar que eu faça mais lento, eu fiz aqui uns 40 segundos dela um pouquinho mais rápido, vou fazer agora um pouquinho mais lento, caso vocês queiram ir decompondo e estudando aos pouquinhos, ó. Polegar, tapa, base, grave, polegar no meio, dedo, polegar. Beleza? Pra vocês darem uma estudadinha nesse chachadinho que é realmente, ele é meio tinhoso, é dos ritmos que os alunos mais têm dificuldade na Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. E agora, a dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem tentando executar ele, é tentar deixar a mão mais leve possível. O mais leve que vocês conseguirem deixar, principalmente a mão esquerda de vocês, melhor. Se vocês travarem muito, vai fazer muito peso. Se travar a mão direita também, o movimento não fica bom. O interessante é você deixar, tentar transmitir toda a leveza possível no toque, deixar sua mão mais relaxada que você conseguir, porque aí sim o ritmo funciona. Senão, aí vira uma luta eterna, sem fim, contra o pandeiro e tudo mais. Então, tente pensar leve. O maracatu, ele também carrega seu grau de dificuldade, mas menor do que aquele do chachado. Primeiro, como eu sempre faço, antes de a gente entrar de fato no maracatu, vou dar uma repassada um pouco sobre o que é esse ritmo, de onde ele vem, como é que ele funciona, né? O maracatu, ele basicamente é um ritmo de procissão, ele é um ritmo marchado. Você vai seguir um maracatu nas ladeiras de Olinda, você vai seguir um maracatu no Recife Antigo e tudo mais. Ele sempre é um cortejo que envolve. Tem toda uma ritualística, tem toda uma religiosidade envolvida, instrumentos próprios dele, que é o caso da alfaia, né, um grande tambor, que geralmente não fica cruzado, põe a corda aqui num dos lados e toca com uma baqueta invertida, uma baqueta na frente, assim, né? O caracachá,
que é uma espécie de chocalho grande, que tem chocalhos guizos na ponta, né, com o chocalho. O gongue, que é um agogô bem grande. O AB, né, e a caixa de guerra, algo que se usa. Então, esse tipo de instrumentação é uma instrumentação muito comum dentro do universo do maracatu e ela tem uma projeção sonora muito grande. Então, ela remete a uma época em que você ainda não tinha tecnologia de amplificação de som. Então a ideia era você chamar o máximo de pessoas possível através de um som analógico. Então os tambores são muito grandes, jogam muito som, projetam muita sonoridade. Então é um ritmo que tem muita sonoridade. Como ele é um ritmo que tem esse contexto, um contexto ritualístico e um contexto religioso até envolvido em torno dele, qualquer adaptação dele, ela é meio que uma usurpação daquela função original daquele ritmo, né? A gente sabe que quando a gente retira do contexto, ele transforma boa parte do seu significado. Assim, o maracatu, ele não faz muito sentido para mim, daquela instrumentação original, se tocado numa sala como essa pequena aqui que eu tô nesse momento. O maracatu ele funciona bem quando ele é tocado na rua, com aquele som projetando e tudo mais, com toda aquela instrumentação colocada. Quando a gente vai colocar, extrair o ritmo desse gênero e dessa manifestação cultural grande, aí a gente já tem possibilidades diferentes, né? A gente pode retirar o ritmo dele e adaptar ele para outros instrumentos, como bateria, como é o caso do pandeiro, como é o caso de qualquer instrumento de percussão no qual você queira emular aquele maracatu. Vale lembrar também que é um ritmo muito plural. Assim, na verdade, existem vários maracatus dentro do maracatu. Existe o maracatu de baque solto, que é o maracatu que a gente chama rural, né? Existe o maracatu de baque virado, que é o maracatu urbano. E dentro desse baque virado, existem vários baques. Baques são basicamente batidas, né? Batidas que se usam nesse maracatu dentro de determinados momentos ali do cortejo, né? Da procissão daquele maracatu que está sendo colocado. Então você tem o baque malê, que é um baque conhecido, o baque arrasto, que é um baque conhecido, o baque marcação, que é um baque conhecido. São diversas e viradas clássicas que transitam de um baque para outro em determinados momentos daquele maracatu que está ali sendo tocado. Então, em geral, ele aparecia na música brasileira, apareceu antes da década de 1960, assim, algumas músicas do Luiz Gonzaga, algumas músicas do Jackson do Pandeiro, mas de forma muito incipiente. Depois, com a MPB, outros compositores vão ter alguns maracatus, o Alceu Valença vai ter alguns maracatus, o Edinardo vai ter um tipo de maracatu que é o maracatu cearense, que não é tão parecido assim com esse maracatu pernambucano que a gente está falando. Então existe uma pluralidade rítmica ali que é muito complexa e que demanda um certo estudo até por compreensão daquele negócio. O que a gente vai fazer? Vai sintetizar isso de uma forma bem simples. A gente pegar aquele negócio que é mais complexo e colocar de uma forma simples no nosso pandeiro. E para isso, a gente vai fazer basicamente uma associação entre sons, daqueles sons que a gente já conhece, daquele maracatu clássico. Então, o primeiro guia que a gente pode ter ao tocar esse maracatu é pensar em emular a alfaia, que é o instrumento grave, que é o tambor grave. A gente pode fazer o que a alfaia está fazendo. O que a gente pode fazer também? A gente pode, com as nossas platinelas, que são esses guizos, tem essa ideia de chocalho, né, dentro da platinela, a gente pode imitar o AB, né, ou até o caracachá. A gente pode tentar imitar aquela sonoridade do que ele tem. A gente pode também imitar o rufado da caixa, pensando no nosso agudo como se fosse aquela caixa tocando. Então, dentro de um mesmo baque, a gente vai ter possibilidades e vertentes interpretativas inúmeras. Por exemplo, vou dar o exemplo do baque malê, por exemplo, que é um baque bastante conhecido. A gente pode pensar apenas na alfaia, pegando a célula mais importante da alfaia, assim, e mantendo as nossas platinelas, apenas marcando as semicolcheias. Seria polegar na cabeça do primeiro tempo, platinela, 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 dedo, base, dedo. Segundo tempo, base, grave, base, dedo. Quando grave com acento, desculpa, é um malê, né? Segundo tempo, polegar, dedo, polegar, dedo. Polegar primeiro abafado e depois solto. Esse que vem base, grave, base, dedo é o baque arrasto. Mas polegar, dedo, dedo. E no terceiro tempo e quarto são tempos iguais. Base, grave, base, dedo. Lembrando, então primeiro, polegar, dedo, base, dedo. Segundo, polegar solto, dedo. Terceiro, base, grave, base, dedo. Quarto, base, grave, base, dedo. Então como é que ele faria? Funciona? Funciona.
Fica mais completo ainda se eu colocar um polegarzinho abafado antes daqueles graves. Aí fica. Funciona também. E se eu colocar uma quialtra para emular a caixa no primeiro tempo? Aí fica. Também funciona. E se eu quiser imitar o AB e fazer o tch, 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 aí fica. Opa. Então são possibilidades diferentes. São 3 batidas ou 4 batidas diferentes para o mesmo maracatu. Então o que a gente vai fazer no nosso estudo? A gente vai pegar ele simples, vamos pegar ele o mais simples possível, que é a primeira batida. Semicolcheias aqui na mão esquerda o tempo inteiro, colocando apenas os graves. E aí vamos pegar os baques primordiais. Vamos pegar primeiro um baque malê, esse baque que eu passei para vocês, depois o baque arrasto, depois o baque marcação. Então vamos lá. Baque malê, ó, como eu falei para vocês. 1, 2, 3, 4. Primeiro tempo. Polegar, dedo, base, dedo. Segundo tempo. Polegar, dedo, polegar solto, dedo. Funcionou? Terceiro tempo. Base, grave, base, dedo. Quarto tempo. Base, grave, base, dedo. Então, 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3, 4. Vou fazer ele durante 1 minuto aqui para vocês pegarem um pouquinho mais lento. Vai. 1 e 2 e... Última vez. Vou fazer agora um pouquinho mais rápido. Beleza? Então esse é o baque malê. Fez ele lento, pegou a manha, vai pro rápido e tenta. Não pegou a manha? Faz de novo no lento, volta o vídeo. Pegou a manha, vai. Beleza? Vamos o baque arrasto agora. O baque arrasto, ele basicamente tem o segundo, o terceiro e o quarto tempo iguais. A gente faz polegar, dedo, base, dedo, igual o baque malê. E nosso segundo, terceiro e quarto tempo vão ser iguais ao terceiro e o quarto tempo do baque malê. Ou seja, base, grave, base, dedo. Base, grave, base, dedo. Base, grave, base, dedo. Ele é mais repetitivo. A dificuldade que as pessoas têm com esse baque, muitas vezes, é quando não estão acostumados ainda com a sonoridade do maracatu. Que é essa ideia de você estar sempre deslocando o tempo forte para a segunda semicolcheia, né? Ticom, 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 tum. Essa ideia desse acento atrasado que o maracatu tem. Então vamos fazer esse baque, que é o baque arrasto. 1 e 2 e...
Última vez. Beleza? Então esse é o baque arrasto. Bora fazer ele um pouquinho mais rápido ainda? 1, 2, 1 e 2 e... Aí. Deu pra pegar aí a ideia desse baque arrasto? Outro baque que a gente pode pegar, vamos ao nosso terceiro baque de hoje. A gente omite esse segundo tempo e a gente mantém só o quarto tempo. A dificuldade que as pessoas têm nesse baque normalmente é porque ele tem muito compasso em branco, né? O tempo em branco, né? Tempo sem você colocar nenhum grave nem nada. Então fica um espaço livre muito grande e as pessoas têm dificuldade em achar o 1. Nesse é interessante às vezes a gente contar. A gente faz o 1 igual a gente fez agora. A gente faz o 3 e o 4 iguais, mas a gente faz o 2 só base, dedo, base, dedo. Então, polegar, dedo, base, dedo, base, dedo, base, dedo, base, grave, base, dedo, base, grave, base, dedo. Então fica como? Fica... Aí. Beleza? Vamos ele de novo, um pouquinho mais rápido agora. Um minutinho disso também para vocês estudarem. Claro, lembrando, se vocês não conseguiram fazer ainda o lento, vai volta. Mas se vocês já conseguiram, vamos pro rápido. 1, 2, 1 e 2 e... Beleza? Tranquilo de fazer, tranquilo de tocar e tudo mais? Tentem aí. Bom, se dominaram todos eles, o que a gente pode fazer? Misturar esses baques, fazer uma bagunça. Claro que, como eu já falei, essa não é a ideia do maracatu, ele tocado puramente, né, na manifestação folclórica do maracatu. Mas aqui, como a gente está usurpando já do contexto de todo ele, de criação, a gente pode brincar com isso. Então, faz o arrasto, faz o malê, faz marcação. Então fica... Beleza? Então brinquei aqui um pouquinho, fiz uma brincadeira aqui e ali para poder fazer esse maracatu. E a ideia é que vocês consigam pegar ele aos pouquinhos, essas 3 batidas principalmente. Nas outras aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai aprimorar esse maracatu, colocar variações, colocar rufado de tambor, fazer tipo... dividir ritmicamente, trocar de vozes, colocar viradas. Então a gente vai começar a aprimorar esse maracatu. Mas para o momento básico, é legal estudar essas 3 batidas. Então deixo isso para vocês, fica como estudo.
Um grande abraço, nos vemos semana que vem. Tchau!